Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo. Como vocês podem ver, tem sempre sido uma bênção esse programa, porque tem levado um grande conhecimento, né, às pessoas que estavam desinformadas sobre o assunto. Então, agora nós podemos ter a honra de ser esse instrumento nas mãos de Deus para que possamos estar cumprindo um versículo que o Senhor Jesus disse: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E lá em Oséias também diz, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. E o tema de hoje tem muito a ver com isto, porque nós vamos aprender como aprender a estudar com essa pandemia. Sim, você dentro de casa, você vai obter hoje conteúdos preciosos para você aproveitar esse momento que está dentro de casa sem poder sair e como você usufruir, não ficar desesperado, não pirar na linguagem bem jovem, para pessoas sem saber o que fazer. Gente, vocês têm livros, vocês têm hoje o recurso da internet, então nós temos hoje pessoas maravilhosas aqui conosco. Então, nós vamos ouvir essa música e nós voltamos já já. Então, esse minutinho aqui, que entra a música, né? Aí nós vamos estar aqui. Então, como aprender a estudar vai ser o nosso tema, né? Com essa pandemia. E agora nós vamos voltar. Que maravilha, né? Vocês acabaram de ouvir o bispo João Mendes de Jesus. Ele, né, que canta muito bem nessa voz assim, que toca a nossa alma, né? Isso é muito bom. E ele também, que é vereador da nossa cidade do Rio de Janeiro, tem feito um ótimo trabalho em prol do povo carioca. Que Deus continue abençoando o senhor bispo. E nós estamos aqui com o nosso debate maravilhoso, né? Como aprender a estudar com essa pandemia. E para este debate maravilhoso, nós já estamos aqui com os nossos convidados ilustres, que têm sempre nos prestigiados com a sua presença. Então, nós hoje estamos aqui com a doutora Rose Cabral, ela que é apresentadora também do programa Livremente, né, que tem feito um belo trabalho, ela que é psicanalista, terapeuta em hipnose, programadora neurolinguística, aurilocoterapia, constelação familiar e florar de Bach. Ela também é teóloga, coach, capelã, agente de dependência química, engenheira em telecomunicações e é membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise, Ciências Humanas e Sociais. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pastor Davi. Boa tarde, ouvintes do Debate Contemporâneo. Muito boa tarde, professor Paulo, professor Ezequiel, professora Vânia, os debatedores dessa tarde. É uma honra muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa que é líder de audiência nessa rádio contemporânea, que é a melhor do Rio de Janeiro. Muito boa tarde. A honra é nossa, doutora. E também está conosco ele que está sempre estando conosco aqui participando, o doutor Ezequiel Rodrigues de Lima, que é doutor em psicanálise clínica institucional, né, pela Escola Superior de Psicanálise Clínica do Rio de Janeiro. Ele é doutor em ciências jurídicas e sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, né, doutor em ciências políticas pela Universidade Federal, reconhecimento de curso feito no exterior, doutor honoris causa em teologia pela Academia Brasileira Teológica de Letras, né? Aproveito e mando um abraço para o doutor Roberto, né? Que não sei se ainda é o presidente, mestre em institucional em sexualidade humana pela Escola Superior de Psicanálise Clínica do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas e graduado em Filosofia e especializado em Psicologia Jurídica. E também ele é neuroanalista. Deus abençoe. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ilustre moderador, pastor Davi. Mais uma vez é um orgulho, uma satisfação e um privilégio poder participar
deste programa que muito tem ajudado a tantas pessoas, ainda mais com a presença dos ilustres debatedores. Professor Paolo, eu tenho acompanhado o seu trabalho, olha, eu tenho indicado, inclusive, porque é uma forma pedagógica excelente. Professora Vera, professora Rose, psicanalista, a minha saudação nessa tarde. Que maravilha, a honra toda é nossa, meu querido. É sempre um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Também nosso querido professor Paolo Giovanni, que é pedagogo escolar e empresarial, especialista em promover desenvolvimento humano e cerebral. Ele é o pioneiro no Brasil em promover a aproximação entre neurociência e educação. Ele já atua há 31 anos, né, nesta área, e também ele trabalha em universidades, pós-graduações e corporações de todo o país. Atualmente ministra um curso online na Universidade do Cérebro, ajudando as pessoas no Brasil e no mundo a conquistarem seus próprios objetivos de vida por meio do desenvolvimento de suas habilidades, competências e diversas formas de inteligências. Há relatos, né, de sucesso dos milhares de ex-alunos que o consagram como um profissional singular e capaz de promover um desenvolvimento surpreendente nos participantes de seus cursos e seminários. Boa tarde, professor Paolo. Boa tarde a todos. Antes de tudo, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui neste momento, compartilhando dessa tarde maravilhosa com todos vocês. Boa tarde aos ouvintes da rádio, pastor Davi, professora Vânia, professora Rose, doutora Rose, doutor Ezequiel. É uma grande felicidade estar com vocês aqui hoje, com certeza absoluta. A honra toda é nossa, meu querido. A honra toda é nossa. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Nos sentimos muito honrados, né? E também ela estreando aqui conosco no debate contemporâneo, nossa querida professora Vânia Regina Gonçalves da Silva. Ela que é bacharel e licenciada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Docência do Ensino Superior na Universidade Cândido Mendes e há 30 anos atua como professora na rede estadual, né, sendo 25 na Maré, e também atua nas redes privadas do Rio de Janeiro. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Davi. Boa tarde, debatedores. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Quero agradecer pelo convite, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco daquilo que Ele tem me ensinado e tem me dado, né? E eu estou muito feliz por estar com vocês nessa tarde. Poxa, a honra é toda nossa, professora, de tê-la aqui no nosso programa. E vamos começar aqui, né, como aprender a estudar com essa pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento que aqui, é claro que se a pessoa hoje for na internet buscar como aprender a estudar, é uma coisa, mas no momento pandêmico que nós vivemos, está muito difícil para as pessoas, que às vezes eu ouço vários amigos, tive que sair para fazer alguma coisa, porque não estava aguentando mais ficar dentro de casa. Gente, aí vai entrar até o professor Paolo, que isso eu acho que é uma coisinha, um comportamento, né, do cérebro da pessoa se programar, né, como foi dito, né, no programa passado. A pessoa tem que aprender a se programar para não pirar, né, porque o que acontece? Olha, esse momento que nós estamos dentro de casa, eu tenho tanta coisa que ainda não consegui concluir para fazer, né? E sem falar na parte, né, educacional, de sentar, de ler, que eu também divido todo o meu tempo. Amanhã, por isso que vocês não me veem, às vezes de manhã, em zap, pegar, porque é minha parte minha, pessoal, de devocional, de orações, de fazer minha leitura, para depois que a gente liga o celular, e nós também, que somos pessoas públicas, nós não paramos, né? Assim como eu, como vocês, e é muita gente pedindo informações, pedindo ajuda, então nós não paramos. Então, agora, professor Paolo, como aprender a estudar com essa pandemia? Note bem, independente da pandemia, nós já precisamos de aprender a estudar, porque no momento de pandemia, ainda mais.
devido às pressões externas que estão sobre cada um de nós nesse momento singular da história da humanidade. Note que, normalmente, é muito comum pessoas relatarem que, quando estão estudando, têm vontade de beber um cafezinho, tomar um copo d'água, pegar algo na geladeira, não sabe ao certo o quê, né? Maravilhoso, beber água é sempre bom, mas a pessoa quer algo na geladeira que não sabe ao certo o quê, passa alguém conversando e a pessoa não resiste, ela tem que participar da conversa de qualquer forma, principalmente nesse momento pandêmico, onde as famílias estão confinadas, a pessoa se tranca às vezes no quarto e pede para ninguém interferir, mas quando começa a reportagem na televisão, ela sai correndo do quarto para a sala para assistir a reportagem, se envolve com a reportagem, com a próxima programação e diz, hoje eu não estou com cabeça para estudar. Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar para amanhã. E amanhã acontece o quê? Exatamente a mesma coisa. Uma série de interferências ocorrem e a pessoa tem a sensação de que não está produzindo. Note, para que possamos, na verdade, ter uma capacidade maior de concentração, uma capacidade maior realmente de aprendizado, de reflexão, para que possamos avaliar por diversos ângulos, para que tenhamos a capacidade de mergulhar naquilo que estudamos, com uma capacidade de concentração independente, por exemplo, dos sons do ambiente. É muito comum pessoas estão relatando, principalmente nesse momento, eu não estou conseguindo estudar porque meus irmãozinhos estão brincando, meu pai está conversando com a minha mãe, né? As pessoas estão falando dentro de casa, eu não estou conseguindo me concentrar. Mas nós podemos nos concentrar, com certeza absoluta, mesmo com som, com música, com crianças brincando, pessoas falando, nós temos o potencial de concentração. E esse potencial é nosso. Podemos nos concentrar em qualquer coisa, seja lá o que for. Naquilo, inclusive, que é a área de interesse e naquilo que parece que nós não gostamos ou não é a área de interesse. Podemos nos concentrar no que gostamos e naquilo que acreditamos, inclusive, detestar. Mas eu não gosto. Ainda assim, podemos nos concentrar. Então, para que possamos ter este potencial, é fundamental que venhamos conhecer melhor as estruturas do nosso próprio cérebro, que venhamos conhecer melhor como funcionam os dois hemisférios cerebrais. Nós temos dois cérebros pensantes trabalhando em um corpo de vida só. Pesquisas que renderam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1981, a Dr. Roger Sperry, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, mostraram que nós temos dois hemisférios pensantes, que têm desejos diferentes, anseios diferentes, realizam leituras distintas acerca dos contextos em que estão inseridos. E nem sempre esses dois hemisférios estão trabalhando em sintonia. Nós vivemos realmente em uma cultura, inclusive um sistema de ensino que acaba por estimular muito o lado esquerdo do cérebro, que é importantíssimo, e estimula pouco o hemisfério direito cerebral, que também é importantíssimo. Quando os dois trabalham, eles se potencializam. Então, se o estudante ele está utilizando mais o hemisfério esquerdo cerebral, é normal que ele não consiga se concentrar por muito tempo na mesma atividade. Porque a relação que o lado esquerdo do cérebro tem com o tempo é uma relação muito forte. E tudo aquilo que demanda muito tempo, ele tende a nos tirar da situação com o objetivo de economia de tempo. O lado esquerdo do cérebro, ele trabalha buscando otimizar, ele é extremamente prático, dinâmico, objetivo, ele organiza as horas do dia. Ele utiliza, por exemplo, um tempo para pensar no que fará com o tempo. E ele diz, nesse momento de pandemia, eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, 10 horas da manhã eu começo a estudar, estudo até meio-dia, paro para o almoço. Ele já utilizou um tempo para pensar no que fará com o tempo. E isso é fundamental neste momento pandêmico, que haja um direcionamento do pensar sobre o tempo e sobre o que nós vamos fazer. Só que note que se o lado esquerdo continua muito na liderança da ação, sem uma participação mais próxima do hemisfério direito cerebral, ele continua exercendo o seu papel. Qual papel? O papel, na verdade, de pensar sobre o tempo, de otimizar o tempo. Então a pessoa começa a estudar 10 horas da manhã, mas ela começa a pensar, puxa vida, eu tenho que fazer, organizar as questões também do meu material de estudos que eu não organizei. Meu Deus, à tarde, inclusive, eu tenho que ver se eu faço um exercício físico que é fundamental nesse período de pandemia e continuo estudando. Tem que ter um banho de sol. Banho de sol é fundamental. Me disseram que, inclusive, é importante
para a parte imunológica, porque vai promover, na verdade, a vitamina D no meu organismo. E ela continua, então, inclusive eu quero ver uma reportagem de uma live, né, que vai acontecer, quero assistir o programa contemporâneo, né, e a pessoa continua, então, discussão contemporânea, a pessoa continua pensando no que fará com o tempo, dentro do tempo priorizado para o estudo, por exemplo. Por quê? Porque não está havendo uma participação mais próxima do hemisfério direito cerebral. E o lado esquerdo continua acelerado, pensando em como otimizar o tempo. E, por contrassenso, nos leva a perder tempo. O outro processo que ocorre é que o lado esquerdo ele tende sempre a priorizar, a classificar as coisas como mais importantes e como menos importantes. E o estudante, então, ele começa a estudar com esta percepção do hemisfério esquerdo. Além dele estar sentindo todas as interferências, por continuar pensando sobre o que fará com o tempo, ele começa a priorizar. Vou deixar para falar isso mais para frente um pouquinho, para não me estender muito aqui agora. Ele começa, então, a priorizar, entender que há informações mais importantes e outras menos importantes. Então, é fundamental para o estudante utilizar de forma mais ampla o hemisfério direito cerebral para que possa se concentrar, possa assimilar, compreender, refletir por todos os ângulos de visão possíveis, inclusive neste momento pandêmico, com sons do ambiente, com pessoas muitas vezes participando dentro do mesmo ambiente. Maravilha. Doutor Ezequiel, como aprender a estudar com essa pandemia? É interessante o tema e muito oportuno. Eu penso na seguinte ótica: estudar é diferente de você assistir uma aula, de você fazer um curso, seja ele online ou presencial. Então, passa pelo método. A primeira perspectiva para se ter um bom estudo é o método. Eu creio que a gente vai poder abordar isso mais à frente, os métodos de estudos. Mas, em princípio, eu quero chamar a atenção dos meus debatedores, amigos e dos nossos ouvintes que é necessário esse período de planejamento. Muito bem disse o professor Paolo acerca desse equilíbrio de hemisfério. Quando eu estava praticando artes marciais e cheguei, inclusive, receber 2 medalhas de ouro, uma de prata, em campeonato de taekwondo. Hoje eu já não faço mais competição, dada a minha idade, mas pratico para efeito de saúde. Primeiro é necessário a gente agitar o corpo, isso é muito importante. Então, quando você levanta pela manhã e você deixa a sua cama desarrumada, quando você deixa tudo bagunçado, indiretamente você está dando para o seu cérebro uma ordem de que está tudo desorganizado. O atleta que de alta performance, ele faz o seguinte: quando ele levanta, ele arruma a sua cama, arruma o que tiver em casa, algumas coisas, uma mesa. Ele tem que dar uma ordem ao seu cérebro que ele está sob controle e que ele vai começar uma atividade. Depois, então, um banho frio, bem gelado, para tirar aquele estado inflamatório, porque durante a noite o cérebro ele fica num processo inflamatório. E também é preciso se hidratar bastante. Logo no início, 1 ou 2 copos de água in natura. Não tome água gelada, mas água in natura, ou pelo menos resfriada. A partir daí, desse momento, o cérebro já recebeu um comando de que ele vai entrar em atividade. Então, aí eu sugiro um período de meditação, uma música suave, sentado, se puder, com os 2 pés no chão, a coluna ereta, ou então naquela postura de meditação com as pernas cruzadas, e respirações, 5 respirações profundas, e a partir daí você vai se concentrar. Você já viu um lutador de boxe
ele fica olhando para o seu adversário concentradamente. Se ele não definir exatamente o objetivo e planejar e se entregar àquele momento de estudo, ele não terá proveito. Então, planejamento e a concentração. Isso é muito importante. A respiração, se concentrar na respiração por 5 a 10 minutos, permitindo então que a sua mente tenha ligeiramente um esvaziar de preocupações e coisas que estão à sua volta. Porque quando você concentra na respiração, você oxigena o cérebro, oxigena o sangue e se prepara para a batalha, porque o estudo é uma batalha. Foi dito no debate anterior que o cérebro gosta de algumas coisas e às vezes estudar não é tão agradável, de um modo geral não é agradável. É preciso um esforço, mas depois é que ele cria o hábito de estudar, e aí nós vamos entrar na questão do método daqui a pouco, então haverá alta performance para o estudo. Que maravilha! Deixa eu até avisar vocês, né? Depois eu edito, então eu posso aqui. Nós estamos gravando o próximo programa e eu estou aqui conectado aqui com o pessoal que está ouvindo, né? E tem muita gente até mandando pergunta, pensando até que a gente está ao vivo. Então isso é muito bom, que do jeito que nós gravamos, né? Então fica uma coisa bem perfeita, que as pessoas pensam que nós estamos ao vivo. Né? Então algumas aqui, às vezes eu estou respondendo, e tem perguntas que depois eu vou mandar para vocês, que não está ao vivo, não dá, mas depois eu aviso as pessoas que as perguntas que elas estão fazendo, vocês podem responder, e ela, quando for na internet ouvir o programa de novo, ela vai aproveitar e vai obter a resposta por vocês. Né? E a gente vai poder ouvir essa gravação? Sim, vai ficar na página do programa. Aí... Eu olhei lá na página, não achei, Luca, onde ficam as gravações. Ah, tá. Depois a doutora Rose já acessou, ela sabe até como fazer. Mas eu mando para o senhor de novo, para poder ver como a pessoa usufruir, né, de todas as temáticas que nós já tivemos. Mas vamos voltar aqui agora, né, a gente. Então, como aprender a estudar com esta pandemia? A doutora Rose. Eu entendo que se nós temos que dar, como os especialistas aí já falaram, o professor Paulo e o doutor Ezequiel, que são... o professor Paulo, então, ele é professor da Universidade do Cérebro, manja tudo de cérebro. Eu entendo e eu compreendo que não tem como você controlar o seu cérebro ou você dar qualquer voz de comando ao teu cérebro se você não for disciplinado. A gente aprende e entendemos já tudo que nós já falamos desde o outro programa, a gente já entendeu que o cérebro é um músculo, é uma musculatura que precisa ser exercitado. E quando nós abrimos o leque das possibilidades cerebrais, nós começamos a desfrutar de um mundo novo de possibilidades e até de realizar coisas. Temos essa capacidade quando aproveitamos ou quando aprendemos a lidar com esse entendimento, com essa capacidade cerebral, e quando a gente começa a usufruir da capacidade que, na verdade, é nossa. Então, já tem que começar a ter um destravar de que essa capacidade que é minha, eu tenho que acreditar, e aí eu já preciso dizer para o meu cérebro, acredite nisso, que tem uma capacidade aí dentro que você pode explorar, tem uma capacidade aí dentro que é sua e que você pode usufruir. E quando a gente começa a usar toda essa capacidade, eu entendo que tem que se estabelecer uma disciplina. Eu estou aprendendo aí com o professor e com o doutor Ezequiel, e você também, ouvinte, você que está aí ouvindo, está aprendendo também. Você está aprendendo junto conosco. O debate contemporâneo é uma reunião de pessoas que compartilham aí os seus saberes
E esse saber sempre nos acrescenta. Então, todos nós aqui, quem está nessa mesa hoje debatedora, está aprendendo. E você que está aí ouvindo, você está aprendendo também. E nós estamos aprendendo nesse mundo aí de falar a respeito do cérebro, que o meu cérebro precisa acreditar em algo que é verdade. Então, eu tenho que dizer para mim mesma que eu consigo, que eu tenho essa capacidade em mim, essa capacidade é minha, eu posso usufruir dessa capacidade mental que eu tenho, e eu estabeleço também uma disciplina. Então, eu preciso ser disciplinada nos pequenos detalhes da minha vida, desde o meu acordar até o meu deitar. Eu preciso trazer o meu cérebro, a minha capacidade cerebral para a minha vida, e entender que nós não estamos separados, o nosso corpo não está separado da nossa mente, muito menos da nossa capacidade cerebral, e quando nós estamos entendendo essas coisas e trazendo para nossas vidas, e trazendo para o nosso dia a dia, e trazendo essa disciplina, esse comportamento. Dá só uma paradinha, continua, só vou chamar o break e a gente volta já gravando o bloco. Você continua falando que o tempo voa. Já foi o primeiro bloco.